Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos finalizar a parte de equilíbrio químico falando sobre o princípio de Le Chatelier, que é o princípio de deslocamento do equilíbrio, ok? Bom, inicialmente, o que é que diz o princípio de Le Chatelier? O princípio de Le Chatelier ele diz que quando se aplica uma força a um sistema em equilíbrio, o equilíbrio ele tende a se reajustar no sentido de minimizar os efeitos dessa força. Ou seja, se você tem um sistema em equilíbrio, se você perturba esse sistema em equilíbrio, o sistema ele vai reagir de forma contrária a minimizar essa perturbação. Bom, para deslocar o equilíbrio, podemos variar alguns fatores. E esses fatores que deslocam o equilíbrio é que vamos começar a ver agora. O primeiro fator, que desloca o equilíbrio químico é o fator conhecido como concentração. Bom, se eu aumento a concentração de um participante, de um reagente ou de um produto, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido contrário ao aumento. O que quer dizer isso? Se eu aumento a concentração de um reagente, meu equilíbrio ele vai se deslocar para o lado dos produtos. Se eu aumento a concentração de um produto, meu equilíbrio vai se deslocar para o lado dos reagentes. Bom, se eu diminuo a concentração de um participante, o equilíbrio ele desloca-se no sentido da diminuição. O que é que significa isso? Se eu diminuo a concentração de um reagente, meu equilíbrio ele vai se deslocar para o próprio lado dos reagentes. Se eu diminuo a concentração do produto, o equilíbrio ele vai se deslocar para o lado dos produtos. Vamos exemplificar? Bom, eu tenho essa reação aqui. Eu tenho N2O4, 1 mol de N2O4 produzindo 2 mols de NO2. O que acontece com esse equilíbrio se eu aumento a concentração do N2O4, lembra que N2O4 é um reagente, ou se eu aumento a concentração de NO2. NO2 é um produto. Bom, perceba o seguinte, os reagentes aqui eles estão do lado esquerdo da equação. E os produtos aqui eles estão, ele está, no caso, no lado direito. Então veja, eu posso falar assim, meu equilíbrio ele desloca-se para o lado dos reagentes ou o lado esquerdo. Se meu equilíbrio deslocar para o lado dos produtos, eu posso falar desloca para o lado dos produtos ou lado direito, ok? Então vamos lá. Se eu aumento a concentração de N2O4, N2O4 é um reagente, se eu aumento a concentração de um reagente, meu equilíbrio se desloca para os produtos, ou ele vai se deslocar para o lado direito. Se eu aumento a concentração de NO2, lembra, se eu aumento a concentração, desloca para o lado oposto. Se eu aumento a concentração do NO2, que é um produto, ele vai se deslocar para o próprio lado dos reagentes. Ou ele vai se deslocar para o lado esquerdo. Se eu diminuo a concentração, meu equilíbrio ele vai se deslocar para o mesmo lado. Então veja, se eu diminuo a concentração do NO2, que é um produto, meu equilíbrio vai se deslocar para o próprio lado dos produtos. Lembrando que o lado dos produtos é o lado direito. Se eu diminuo a concentração do N2O4, que é um reagente, meu equilíbrio se desloca para o próprio lado dos reagentes. Lembrando que o reagente é o lado esquerdo. Então, se eu aumento a concentração, desloca no sentido contrário, o meu equilíbrio. Se eu diminuo a concentração, meu equilíbrio ele se desloca para o mesmo lado. Ok? Bom, o segundo fator que afeta o equilíbrio químico, que é capaz de deslocar o equilíbrio químico, é a pressão. Lembrando que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, esse desenho aqui ele está mostrando, se eu aumento a pressão nesse êmbolo aqui, o meu volume diminui. Então, um aumento na pressão sempre vai ocasionar uma diminuição de volume. Ok? Bom, o que acabamos de falar aqui está na forma mais esquemática, tá? Então, o aumento da pressão vai provocar uma contração de volume, o volume vai diminuir e o equilíbrio ele vai se deslocar para o lado de menor volume. Bom, se eu diminuo a pressão, a diminuição da pressão ela vai ser acompanhada com uma expansão de volume e meu equilíbrio ele vai se deslocar para o lado de maior volume. Então, se eu aumento a pressão, o equilíbrio desloca para o lado de menor volume. Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio ele vai se deslocar para o lado de maior volume. Bom, como exemplo, vamos pegar a mesma reação. Aqui temos 1 mol de N2O4 produzindo 2 mols de NO2. O que acontece com esse equilíbrio se eu aumento a pressão ou se eu diminuo a pressão?
Sim, uma observação. A pressão ela só afeta os componentes gasosos do equilíbrio, ok? Bom, se eu aumento a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado de menor volume. Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado de maior volume. Então, como eu calculo os volumes aqui nessa equação? Veja, aqui temos apenas 1 mol, então eu posso dizer que o volume é 1V. Aqui temos 2 mols de NO2, então o volume é 2V. Vamos lá. Se eu aumento a pressão, desloca para o lado de menor volume. O menor volume está aqui, ó, N2O4, ou seja, ele vai se deslocar para o lado dos reagentes ou então para o lado esquerdo do equilíbrio. Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio ele se desloca para o lado de maior volume. O maior volume está aqui, ó, nos reagentes. Então, meu equilíbrio se desloca para o lado dos reagentes ou simplesmente para o lado direito. Ok? Então, um aumento da pressão desloca para o lado de menor volume. Uma diminuição da pressão desloca para o lado de maior volume. Bom, outro fator que desloca o equilíbrio é exatamente a temperatura, tá certo? Bom, se eu aumento a temperatura do meu sistema em equilíbrio, o meu equilíbrio ele se desloca no sentido endotérmico. Lembrando que uma reação endotérmica é uma reação que absorve calor e seu ΔH é maior que zero, tá? O ΔH de uma reação exotérmica é maior que zero, endotérmica é maior que zero. Diminuindo essa temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido exotérmico. Uma reação exotérmica é uma reação que libera calor e o ΔH de uma reação exotérmica é negativo. Bom, vamos ver o exemplo aqui da produção da amônia, da síntese da amônia. Aqui eu tenho 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de amônia. Perceba que essa reação tem um ΔH negativo. Então a reação direta ela é exotérmica. Se a reação direta, produção da amônia, é exotérmica, a reação inversa é endotérmica. Então, aqui a reação direta é exotérmica e a reação inversa é endotérmica. Então vamos lá. Se eu aumento a temperatura, o aumento da temperatura sempre vai deslocar o meu equilíbrio no sentido endotérmico. O endotérmico é o sentido de formação dos reagentes. Então significa que meu equilíbrio ele vai se deslocar para o lado esquerdo. Se eu diminuo a temperatura, meu equilíbrio ele desloca para o lado exotérmico. O lado exotérmico é o lado de formação dos produtos. Então meu equilíbrio ele vai se deslocar para o lado direito. Novamente, se eu aumento a temperatura, meu equilíbrio se desloca para o lado endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, meu equilíbrio se desloca para o lado exotérmico. Ok? Bom, um fator que vamos falar aqui é o catalisador, tá certo? O catalisador ele não desloca o equilíbrio. Lembrando que o catalisador falamos nas aulas de cinética. O catalisador ele tem uma função específica que é aumentar a velocidade de uma reação química. Então o catalisador ele não desloca o equilíbrio, ele só aumenta a velocidade da reação. Lembrando que esse gráfico aqui também foi visto na parte de cinética, tá? Que o catalisador ele só diminui a energia de ativação. Então essa curva aqui mais alta, ela tem uma energia de ativação maior, enquanto essa curva aqui mais baixa, ela tem uma curva de energia de ativação menor. Ou seja, essa curva aqui mais baixa tem a presença do catalisador. Ok? Bom, para exemplificar o que foi visto até agora, vamos resolver aqui duas questões, ok? Bom, essa questão aqui. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. Veja, aqui você tem um gás carbônico reagindo com a água, formando ácido carbônico. Tá? A alteração do equilíbrio anterior, relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas, tem como consequência A. Vamos lá. Bom, quando você compra lá um refrigerante, o refrigerante lá ele vem, fechadinho.
Quando você abre o refrigerante, você escuta esse barulhinho que ele falou, né? Uma parte do gás ele vaza. Ele vaza por quê? Quando você abre o refrigerante, significa que você está diminuindo a pressão interna da garrafa de refrigerante. Então lembra, o fator que está sendo utilizado aqui para deslocar o equilíbrio químico é a pressão. Quando você abre o refrigerante, você diminui a pressão. Se você diminui a pressão, lembra, o equilíbrio ele se desloca para o lado de maior volume. Bom, o volume lembra, aliás, desculpe, a pressão lembra, só afeta componentes no estado gasoso. Então, olha, aqui está aquoso, tá? O volume aqui é 0. Aqui está líquido, tá? E aqui está gasoso. Aqui é 0 e aqui é 0. Opa, desculpa, aqui é 1, não é? Tem 1 aqui. Então, o volume aqui vai ser 1V. Então, quando você diminui a pressão, o equilíbrio desloca para o lado de de maior volume. Então, quando ele desloca para o lado de maior volume, na realidade está tendo liberação de quê? De CO2. Então, alternativa letra A, está havendo liberação de CO2 para o ambiente. Ok? Bom, a segunda questão, ele fala assim: o ferro metálico pode ser extraído de seus minérios segundo o equilíbrio abaixo. O deslocamento da reação no sentido de obtenção de ferro metálico pode ser feito através de... Veja, você tem aqui o FeO reagindo com CO, formando ferro mais o CO2, ok? O ferro está aqui, ó. Bom, ele diz assim: o deslocamento na reação no sentido da obtenção do ferro metálico pode ser feito através de... Ele quer que você desloque o equilíbrio para o lado do ferro, então o equilíbrio tem que ser deslocado para a direita. Vamos lá. Aumento da quantidade de FeO. Veja, você está aumentando aqui a concentração de um reagente, sendo que esse reagente está no estado sólido. Se você aumenta ou diminui a concentração de um sólido, o equilíbrio ele não desloca. Lembra que na constante de equilíbrio, sólidos e líquidos puros não participam da constante de equilíbrio. Ok? Letra B. Aumento da pressão parcial do CO2. Bom, estamos aumentando somente a pressão parcial do CO2. Aumentar somente a pressão parcial do CO2 é a mesma coisa que aumentar a concentração do CO2. Então, se eu aumento a concentração parcial de um produto, meu equilíbrio se desloca para onde? Para o reagente. Não pode ser a letra B, porque ele quer deslocar para o produto. Letra C. Resfriamento da mistura para solidificar o ferro líquido. Veja, essa reação aqui ela é endotérmica. Então, significa que o sentido direto é endo, o sentido inverso é exo. Se eu resfrio a mistura, eu estou diminuindo a temperatura. Se eu diminuo a temperatura, ele desloca, meu equilíbrio vai se deslocar no sentido exo. O sentido exo aqui é o sentido dos reagentes. Também não pode ser, ele quer que desloque para os produtos. Letra D. Aumento da pressão parcial de CO. Ele está aumentando a pressão parcial de um reagente. Lembra, aumentar a pressão parcial de um participante isoladamente é a mesma coisa que aumentar a concentração. Se eu aumento a pressão somente do CO, meu equilíbrio se desloca. O CO é um reagente, então meu equilíbrio se desloca para os produtos, para a formação do ferro. Alternativa letra D. Bom, pessoal, nossa próxima aula vai ser sobre equilíbrio iônico, então espero todos lá. Abraço.